Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Matheus e hoje estou aqui trazendo a palavra de Deus muito abençoada para vocês. E a palavra que eu queria estar trazendo para vocês, que está lá em Romanos 8, no versículo 4. Espero que Deus venha estar abençoando sua vida, hoje e sempre. Amém? Lá em Romanos 8,4 está escrito bem assim: fala sobre a divisão entre a carne e o espírito. O apóstolo Paulo escreveu, né? A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. No versículo 5: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Voltada para o que o Espírito deseja, tá certo. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não pode se submeter à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, irmãos, aqui o apóstolo Paulo ele trouxe um ensinamento muito pesado, é uma palavra muito dura, mas só que é a realidade, né? Assim, para aqueles que estão vivendo de acordo com os padrões desse mundo, né? Porque tem muita gente que vive, tá na igreja, vai lá, faz tudo certinho, mas acha que tá sendo salvo, né? Mas eles não se submetem à lei de Deus, não se submetem ao Espírito, né? Não querem ter uma vida totalmente cheia do Espírito Santo, jejuar, orar, ler a Bíblia. Vai ali na igreja e acha que tudo isso é suficiente. E Jesus citou lá, Jesus falou: e quando vocês orarem, é para vocês orarem assim, para que vocês não fiquem se achando igual os religiosos daquela época. Ou seja, Jesus não estava falando ali para a gente orar, ele estava dizendo: e quando vocês orarem e jejuarem, né? Jesus não estava falando que quando vocês for jejuar, ele estava falando toda vez que vocês for jejuar, né? O pensamento dele é que a gente ia jejuar e orar, ia ser fiel a Deus, né? Só que muitas das vezes a nossa carne quer fazer aquilo que deseja nós, né? Então esse é o engano que a gente tem muito, de não orar, não jejuar, não estar firmado com Deus. Lá o versículo 6: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então, se a gente estiver firmado com o Espírito, a gente tem a nossa carne aqui, que é carnal, e nós temos o nosso Espírito. Quando a gente alimenta a nossa carne, a gente alimenta ela com os prazeres desse mundo, né? Com os prazeres carnais. Deus permitiu que a gente vivêssemos aqui para a gente poder renunciar a essa carne e fazer a vontade de Deus, né? Ter essa escolha de fazer a vontade do Senhor, não as nossas próprias vontades carnais. Então, quando a gente alimenta a nossa carne e não alimenta o Espírito, a gente começa a ficar muito carnal, começa a ter os pensamentos só das coisas do mundo, só pensamentos carnais, começa a se enfraquecer na fé. Quando a gente começa a alimentar o Espírito, a gente começa a se fortalecer cada dia mais, né? Orar cada vez mais, jejuar, estar mais firme de Deus, né? O inimigo, Satanás, ele tenta de todos os jeitos alimentar a nossa carne, fazer a gente estar cada vez mais apegado às coisas desse mundo, né? Às vezes Deus tem alguma coisa pra gente, quer que a gente faça alguma coisa, né? E a gente não quer fazer, né? Fica negligenciando, fica deixando pra depois, ele não quer fazer a vontade de Deus, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós estamos num corpo falho, pecador, cheio de erros. Então, e Jesus falou que a gente tem que fugir da aparência do mal, né? Lá em, acho que é Pedro que está escrito, Pedro que falou, né? Resista ao diabo que ele fugirá de vocês. Então a gente tem que resistir ao inimigo, né? Porque ele não dá gatilho, né? Não querer dar brecha nenhuma pro inimigo, senão ele vem
nos tira da presença de Deus. Isso é muito sério, porque hoje em dia a maioria das pessoas tá na igreja, com um pé na igreja e um pé no mundo, né? Não quer, sabe? Não quer renunciar à sua própria carne, pra fazer os desejos, não quer fazer a vontade de Deus. E Jesus falou: eu faço a vontade do meu Pai que está no céu, né? Não a minha própria vontade. Por isso que lá em Filipenses 2,5 diz: seja a atitude de vocês a mesma que Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não exaltou a ser igual a Deus, que era algo que devíamos apegar, que devia apegar-se. E se humilhou a si mesmo, vindo a ser servo. Então a gente tem que olhar isso aí, que Jesus, mesmo ele sendo Deus, que podia todas as coisas, ele veio, se humilhou, foi humilde, sofreu por nós, pecadores, e a gente tem que pegar o exemplo dele, né? O exemplo de Jesus, o exemplo do apóstolo Paulo, que foi um grande homem de Deus, teve suas falhas, teve seus erros, perseguiu a igreja ali, mas acabou se tornando um grande homem de Deus, né? Para Deus mostrar o que ele pega, aquele que erra muitas das vezes, né? Erra muito, mas só que tem um coração voltado para Deus, né? Quer fazer a vontade de Deus. E tem muita gente que tá na igreja, que segue tudo certinho, mas não tem interesse nenhum de fazer a vontade de Deus, só pensa em fazer seus próprios desejos, né? Sua própria carne. E lá em Colossenses 3, no versículo 5, está escrito: e façam morrer todos os desejos carnais. Assim façam morrer todos os nossos desejos carnais. Eu vou abrir aqui para mim ler, porque faz dia que eu não vejo essa mensagem. Eu tava tentando lembrar. É mais ou menos isso aí, deixa eu ler aqui. Assim façamos morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, e a ganância, que é a idolatria. Então, irmãos, a gente tem que renunciar a tudo aquilo que é da nossa carne, que vai nos afastar de Deus, né? Que vai nos tirar da presença do Senhor. Então, se a gente for olhar só para as coisas dessa terra, a gente vai ficar focado só nas coisas da terra, né? A gente não pode estar preocupado com as coisas, né, terrenas. Jesus disse que a gente não pode ficar preocupando com esse negócio de fim de tempo, essas coisas. A gente tem que ver os sinais, né? Que a vinda de Jesus está próxima, mas a gente não pode estar se preocupando com a nossa vida aqui, né? Porque se a gente estiver firme e fiel, a gente vai ser salvo. Deixa eu ler outra passagem aqui em Gálatas 5,16, que também fala sobre isso. Gálatas 5,16, vida pelo Espírito. Por isso digo: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é o contrário do Espírito, o Espírito que é o contrário da carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções. E tem vários outros aqui. Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, que eu advirto, como antes já adverti aqueles que praticam essas coisas herdarão o reino dos céus. Então aqui tudo isso aqui que está escrito aqui é aquilo que não vem do Espírito Santo, né? Que tem a ver com a nossa carne, com nossos desejos carnais: idolatria, ódio, ciúme, raiva, às vezes falta de perdão também, idolatria. Quantas pessoas aí tá firmado na idolatria, e a pior idolatria que existe é aquela que você não reconhece, né? A Bíblia diz: amará o Senhor seu Deus acima de todas as coisas. É acima de tudo, né? Você não pode amar a sua igreja, seu pastor, nada
mãe, pai, filho. Você não pode amar. E o próprio Jesus disse que o filho deixar o seu pai para seguir ele. Então a gente não pode amar nada nessa terra acima do Senhor, né? Claro, né? No segundo mandamento é amar ao seu próximo como a si mesmo. Então assim como você ama você tem que amar o seu próximo, né? Tem que ter compaixão pelo próximo. E quando a gente ama Deus acima de todas as coisas, a gente começa a amar os próximos também. E muita gente cai nesse engano, né? De amar mais alguma coisa que tá aqui na terra e não ama mais ao Senhor, né? A Deus. Aí tem no versículo 22 fala dos frutos do Espírito Santo, né? Que é totalmente diferente. Os frutos do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então a gente tem que ter as mesmas... Tudo aqui que está escrito, né, na palavra de Deus é voltado para Jesus, né? Principalmente isso aqui, né? Que Jesus ele tinha amor, tinha paz, tinha paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Aí as outras coisas que tem tudo a ver com a nossa carne é o que a gente anda, que a gente não pode cometer, né? Que a gente tem que fugir dessas coisas, né? Desse ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, brigas, orgias. Então a gente tem que fugir disso aqui, né? Porque o inimigo tenta plantar isso na mente da gente todo santo dia. Amém? Eu espero que vocês tenham entendido a palavra. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe vocês grandemente. E até o próximo vídeo.